Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? E quem fala é o engenheiro civil Paulo César, sou tutor dos cursos de Engenharia de Produção e Mecânica da Faculdade Anhanguera e é um prazer ter aqui com vocês esse momento para a gente conversar um pouco sobre a engenharia, falar aí sobre o mercado de trabalho, falar sobre o que está acontecendo, qual é a realidade que nós estamos enfrentando e como já é de praxe, a gente está numa situação bem diferente, né, do nosso país, do nosso momento, e a gente precisa saber também como é que a engenharia está reagindo a essa realidade nova e totalmente inusitada que a gente se encontra. Então é um prazer estar aqui com vocês. Desde já deixo aberto o espaço para vocês deixarem seus comentários, deixarem suas perguntas. Eu estou aqui à disposição para poder tirar suas dúvidas, esclarecer e falar um pouco aí sobre a engenharia em si. A gente não vai especificar as engenharias porque, na verdade, são mais de 40 engenharias que são oferecidas no nosso país hoje. Então, são muitos tipos de engenharia. Dentre as mais conhecidas, a gente tem a engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil, entre outras aí, engenharia elétrica, que também é muito conhecida, engenharia mecatrônica, e assim por diante. As engenharias vão se desenvolvendo, se desenrolando à medida aí que o mercado de trabalho vai necessitando, né? A realidade de vida da população vai se expandindo, mais engenharias vão sendo criadas, mais modelos de estudo são desenvolvidos para atender a demanda do mercado de trabalho, a demanda de toda uma realidade que a gente precisa, ok? Então, de cara, antes de a gente iniciar, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aberto aqui os comentários para vocês. Qualquer questionamento que você tenha, é só me avisar que a gente está aqui à disposição, beleza? Esclarecendo, ok? Então é o seguinte, o nosso tema de hoje é a importância da engenharia em tempo de Covid-19. Esse tema tem sido debatido em todos os lugares, muitas pessoas têm falado sobre esse assunto, mas a engenharia em si, todas elas, né, vou incluir aqui todas as engenharias, elas acabam passando despercebido dentro desse contexto. Por quê? Por conta exatamente dessa realidade de ter muitas engenharias e às vezes as pessoas não olham para esse tipo de área como uma área fundamental, uma área essencial. Mesmo que a engenharia civil, por exemplo, é um caso bem particular, foi tratada em muitos estados e ainda tem sido tratada em muitos estados como um serviço essencial. Uma coisa que a gente já vai comentar aqui daqui para frente, daqui a pouco, sobre a essencialidade de alguns serviços prestados no setor das engenharias, né? Mas para iniciar, a gente precisa entender o seguinte: o que é engenharia? Muitas pessoas perguntam, alguns têm dúvida, alguns nem sabem o que é engenharia. Engenharia nada mais é do que a aplicação de métodos científicos e empíricos, né? A gente pode aplicar tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento
e métodos empíricos para utilizar os recursos da natureza em benefício do ser humano. Então, a engenharia em si tem a finalidade de utilizar métodos, seja científicos, seja empíricos, para extrair a matéria-prima da natureza, extrair o recurso da natureza e beneficiá-lo a fim de que atenda às demandas aí do ser humano, né? A gente sabe que, como eu já disse, muitas engenharias são desenvolvidas e surgem com o crescimento das cidades, com a evolução da sociedade em si. Se a gente fosse notar, há anos atrás, muitas engenharias ainda não existiam, mas exatamente por conta dessa demanda, é necessário que especializar um indivíduo, especializar um profissional para que ele atenda a uma especificidade do mercado de trabalho, ok? Então é nisto que surgem essas outras engenharias. Bom, sabendo disso, sabendo que a engenharia é uma ferramenta disponível ao ser humano para ele usufruir então dos recursos da natureza de maneira eficiente e eficaz, entendemos que a engenharia ela passa a assumir certos valores, certas importâncias de acordo com a realidade da comunidade onde está presente, ok? Sabemos que, por exemplo, numa comunidade indígena, a engenharia não tem tanto impacto quanto tem numa capital, como a São Paulo, por exemplo. O impacto da engenharia em si é gigantesco. Sabendo disso, a gente vai entender agora quais são os tipos de atividades que o engenheiro faz. Como eu disse, eu sou engenheiro civil de formação, né? Tenho uma MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas e uma especialização em gestão ambiental, mas cada engenheiro ele acaba atendendo a sua necessidade. Diante disso, quais são as atividades padrões que os engenheiros acabam assumindo dentro de uma realidade comercial normal, né? Do dia a dia normal, e depois a gente já vai entrar e mostrar para vocês a realidade aqui da engenharia no tempo de Covid, né? A importância desse tipo de trabalho, a importância dessa profissão dentro desse período que a gente está vivendo. Primeiro, aliás, conforme eu vou explicando aqui, vocês vão entender muito bem, né, a importância dessa profissão dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje e o quanto ela é imprescindível dentro da nossa realidade. Primeiro, o engenheiro, seja ele qualquer que seja, né, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro civil, ele é dotado de capacidade de gerir, né, realizar gestão de uma equipe, gestão operacional, gestão de um projeto, supervisão técnica, coordenação, orientação técnica. E dentro do Confea existem, só para vocês saberem, é listado 18 tipos de atividades que o engenheiro civil ele pode assumir, desde essas que eu já comentei, como coleta de dados, né, estudo, planejamento, projeto, especificação, técnica, assistência, assessoria, consultoria, direção de obra ou serviço. O engenheiro de produção ele pode sim e dirige obras do setor de produção. A instalação de uma planta nova de uma fábrica, o engenheiro de produção acaba acompanhando e realizando, dirigindo esse tipo de obra. Além do que também vistoria, perícia, desempenho de cargo ou função técnica, treinamento, ensino, pesquisa, elaboração de orçamentos, padronização, mensuração, execução de obra, fiscalização de obra, produção técnica, condução de serviço técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção, além também da operação, manutenção de equipamentos e execução de desenhos técnicos. Além disso, muitos engenheiros acabam migrando para a área de logística, que é uma das áreas muito importantes para a realidade que a gente está vivendo hoje. Diante de todo esse contexto, o engenheiro, o estudante de engenharia, seja ela qualquer que seja, ele passa dentro da faculdade a adquirir ferramentas, adquirir conhecimentos necessários para quê? Para que ele saiba gerir os recursos, como a gente já disse no início, gerir os recursos de maneira que esses recursos sejam utilizados da maneira certa, no momento certo e com o custo ideal. Por quê? Porque todo o recurso ele tem a sua vida útil. A gente chama, né, e define, separa os recursos de acordo exatamente com a sua vida útil. A gente tem os recursos renováveis,
a gente tem os recursos não renováveis, a gente tem cada tipo e cada caracterização de recurso que o engenheiro é responsável, né, por caracterizar também e definir o seu uso de maneira adequada, ok? Então o engenheiro civil, dentro do período da faculdade, ele adquire esse conhecimento, o conhecimento de gestão, o conhecimento de materiais em si, o conhecimento de logística, o conhecimento econômico, ele aprende também a gerenciar, né, a produção desses materiais, a produção de novos equipamentos, e assim ele se mune de ferramentas para que ele possa enfrentar quaisquer tipos de obstáculos. A ideia é essa, né? A princípio, a engenharia tende a levar a essa intenção, de que o engenheiro assuma então as ferramentas necessárias para conseguir resolver, desenvolver qualquer que seja o problema adiante, ok? Olhando para isso, né, o engenheiro ele adquiriu na faculdade todo esse conhecimento e vai para o mercado de trabalho. Quando ele encontra o mercado de trabalho, ele vai ver sempre obstáculos na sua frente e está apto então para conseguir ultrapassar esses obstáculos, fazendo o quê? A caracterização dos recursos, a caracterização da problemática, o que ele precisa resolver, com que recurso que ele tem, o tempo que ele tem, e desenvolvendo então uma estratégia para conseguir alcançar. Falando assim, o pessoal pode pensar, qualquer profissional faz isso. Evidente que nem todo profissional tem essa capacidade. E fica mais evidente ainda que a grade curricular das engenharias leva o profissional a desenvolver esse tipo de habilidade, leva o profissional a adquirir essas estratégias, essas ferramentas que vão auxiliar ele nesse desenvolvimento, vamos pensar assim, nesse vencimento, né, em vencer essa barreira que está diante dele, ok? E nessas circunstâncias que a gente vive hoje, principalmente em tempo de Covid-19, é essencial a atuação do engenheiro, pois o engenheiro, seja ele de qualquer setor que a gente está se tratando, daqui a pouco eu vou especificar um pouquinho mais na minha área, que é a engenharia civil, mas o engenheiro, qualquer que seja ele está apto então a entender, conseguir mensurar tanto os recursos que ele está utilizando em seu setor, quanto desenvolver uma estratégia para a utilização adequada desses recursos no momento certo e com o custo ideal, ok? Partindo desse princípio, o engenheiro então ele assume a responsabilidade de pegar um recurso, distribuir ele no tempo e no espaço necessário para que ele para que ele supra todas as necessidades e não haja falta. O que a gente vê hoje muito em notícia é o quê? Que muitos governantes, né, vou trazer à tona aqui um pouco da política, né, que acaba envolvendo muito também o setor de engenharia, acabam exagerando nos custos, gastando mais do que o necessário. Por quê? Porque não houve um planejamento, não houve um projeto, não houve uma elaboração e uma verificação de quais recursos eram necessários no tempo necessário e para o momento necessário. E desta maneira não foi desenvolvida nenhuma estratégia. A princípio só foi tomada de iniciativa, vou lá e fazer, e acabei fazendo. Porém, quem acaba perdendo com isso? Alguém acaba perdendo, isso é óbvio. O engenheiro, ele, dentro da faculdade, ele desenvolve uma habilidade que é a de quê? De sempre procurar o melhor custo-benefício. E olha só, procurar o melhor custo-benefício, eu tenho que deixar bem claro isso aqui, não é procurar o mais barato, nem sempre. Procurar o melhor custo-benefício significa que o indivíduo tem que procurar algo que atenda às condições financeiras, sim, mas que também atenda às qualidades especificadas. Por quê? O que acontece? Hoje em dia a gente vê aí muitas notícias como eu já estava dizendo, né, de poderes públicos que estão tomando iniciativa precipitada e estão exagerando nos custos, né? Enquanto ele poderia ter comprado outro tipo de equipamento, ele investe no equipamento que está lá fora. Esse é um dos problemas que a gente vai levantar aqui. Dentro dessa realidade do Covid, alguns problemas quanto à engenharia são levantados e vêm à tona para a gente. Primeiro problema que aparece para a gente, que no Brasil
a industrialização, ela passou por um processo muito diferente do que outros países. Nós, Brasil, o que a gente acabou fazendo? Dentro de um certo período de tempo da história do Brasil, as indústrias, por conta dos custos, por conta de inúmeros fatores, elas preferiram procurar outros países com taxas, com valores de custo muito menores para se instalar. Então, algumas empresas que, ao invés de se instalar no Brasil, preferiram se instalar em países como a China, em países como a Índia, em países em que o custo para construir e manufaturar o produto era bem menor, onde a mão de obra era mais barata e com qualidade, ou nem sempre com qualidade, mas mais barata, né? Onde o custo operacional da indústria é mais barato. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma burocratização que atrapalha o desenvolvimento das indústrias, a gente tem uma falta de incentivo dentro das indústrias e dentro do setor de engenharia como um todo, né, que não motiva as pessoas a investirem nesses setores. E o que acaba acontecendo? O Brasil pega os recursos naturais do país e leva isso para fora, leva isso para outro país, vende esse tipo de produto, esse recurso, ok? Ele vende o recurso para quê? Para que outros países, as indústrias que estão em outros países, manufaturem esse produto, ok? Pega esse recurso natural, vão manufaturar ele, ok? Vai passar por um processo de industrialização e vai retornar para nós como um produto beneficiado e já com um custo bem maior do que era se a gente produzisse ele aqui no país. Então, um dos primeiros problemas que a engenharia como um todo tem enfrentado é exatamente esse. O fato de que a falta de investimento do país nos setores relacionados à engenharia atrapalha o desenvolvimento dela própria, ok? A gente tem muita mão de obra qualificada indo embora. Por quê? Porque outros países têm oferta de trabalho muito mais atraentes que a do país. Então o investimento acaba sendo menor. A gente entende e agradece, né, que aos outros profissionais de áreas como, por exemplo, a área da saúde, que eu até conversando numa outra live com uma querida, uma enfermeira aí que estava conosco dentro dessa live, a gente estava comentando antes de ir que parece que os enfermeiros e o pessoal da saúde, né, os médicos, só surgiram agora. Por quê? Porque agora eles são valorizados, agora eles recebem todo aquele mérito que na verdade eles já tinham antes disso. Porque o setor da saúde é um setor funcional, é exatamente um setor necessário para o desenvolvimento da sociedade. Porém, todos os outros também são. Todos os outros setores também são funcionais. Não estou dizendo que a gente não deve dar o mérito, muito pelo contrário. Nós agradecemos os profissionais da saúde. Porém, os setores como a engenharia, por exemplo, eles são estritamente funcionais. Por quê? Se a engenharia para de funcionar, a engenharia eu estou falando ela como um todo, pessoal, tudo bem? Ela para de produzir produtos que são necessários hoje para as nossas necessidades. Eu digo hoje por quê? Porque anos atrás, há uns 40 anos atrás, se for pensar assim, eu não sou dessa idade, mas muita história é contada pra gente, a gente sabe disso. Há 40 anos atrás, o indivíduo tinha um pedaço de terra, ele plantava a própria comida, plantava o arroz, plantava o feijão, ele mesmo colhia esse produto e ele mesmo consumia. Porém, com a migração para as cidades, a urbanização, a globalização e desenvolvimento das cidades, o que passou a acontecer? Os setores como, por exemplo, a agronomia, né, e a agropecuária, já vou trazer aqui os engenheiros agrônomos, né, ou os propriamente agrônomos, acabaram o quê? Desenvolvendo tecnologias. Por quê? O aumento populacional, né, acabou aumentando também, porque ele está relacionado com a demanda, né, de alimento. Então, o aumento populacional aumentou a demanda de alimentos. E aumentando a demanda de alimentos, aumenta a demanda de produção. E aumentando a demanda de produção, aumenta-se a necessidade de investimento nesse setor. Por isso, no Brasil, dentro desse período de 40, 50 anos, né, vamos pensar assim, 50 anos para cá, ele desenvolveu muito a área da agronomia. Por quê? Porque é necessário produzir mais para atender mais população. Vendo que também o Brasil é um dos maiores exportadores aí
de alimentos. Então, o engenheiro agrônomo, ou junto aí de outras engenharias, como por exemplo a engenharia mecatrônica, a engenharia eletrônica, a engenharia de automóveis, com um grupo de engenharias, vamos pensar assim, desenvolveram um maquinário para atender as demandas da agronomia, as demandas que eram necessárias para produzir mais rápido, para colher mais rápido, para ser mais eficiente. E dentro da realidade de hoje que a gente vive, dentro desse processo que se desenvolveu, a gente tem então um país que depende estritamente de um setor funcionando. O setor da agronomia, por exemplo, funcionando. Se não existe engenheiros que desenvolvem o maquinário ou engenheiros que desenvolvem tecnologias para melhorar, aperfeiçoar o desenvolvimento das culturas, né, agronômicas, como é que esse setor vai se desenvolver e vai atender a demanda da população? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o setor, vou trazer aqui, o setor ainda no setor alimentício, mas vou trazer aqui para a produção de alimentos já industrializados. A mesma coisa isso acontece ali, ou no transporte desses alimentos. Então a gente nota o seguinte, que a engenharia, ela pode não ser nesse momento, nesse exato momento, o setor que está diretamente enfrentando o Covid. Diretamente não. Diretamente a gente tem a equipe da saúde, a área da saúde que está atuando aí, né, na procura, na busca por soluções para esse problema específico que é um problema de saúde. Porém, as engenharias como um todo, elas estão segurando essa base, segurando essa estrutura. Vamos pensar assim, na construção de uma casa, vou trazer essa alusão aqui, que às vezes até parece simples para mim, pois sou engenheiro civil, mas as engenharias, elas vêm como a base da casa que está segurando ela, né? A estrutura, a fundação ali. E se você tira, você rompe um pilar, rompe um bloco de fundação, ou rompe uma estrutura de fundação, o que acontece? A casa começa a cair. Então, pensa só se no setor de produção, onde tem um engenheiro de produção sendo responsável pela execução do processo, o beneficiamento do produto e para que toda essa organização ocorra de maneira adequada, ele não venha a existir. Vamos pensar na extinção desse tipo de profissional. O que acontece nessa realidade? É claro que todo o setor começa a falir, começa a fracassar, começa a perder o ideal que ele tinha. E uma coisa fica bem clara aqui para vocês que estão nos assistindo. Isso não significa que tirei um engenheiro ali e não vai funcionar. Não é bem isso, né? Senão as pessoas vão achar que o engenheiro é o deus ali do setor e se ele não estiver ali, nada acontece. Não é bem assim. Mas o engenheiro, ele sim é responsável por, no mínimo, 50% da responsabilidade e 50% da eficiência do sistema. E por que eu digo isso? Porque ele é o profissional que foi treinado, educado, qualificado para procurar então alcançar esses objetivos, alcançar esta qualidade, essa eficiência e eficácia dentro desse setor. Então os engenheiros como um todo, eles têm enfrentado a pandemia como? Eles têm procurado então soluções técnicas de apoio. A exemplo disso, né, a gente tem um exemplo aqui na nossa própria cidade, a cidade de Itapeva, né, para quem é residente daqui e está assistindo essa live, a Unesp de Itapeva, ela fez uma parceria com algumas empresas, se eu não me engano, e utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela engenharia propriamente, eles estão produzindo respiradores, né? A ideia era produzir respiradores para atender algumas demandas aqui da cidade. Além disso, também já vi outras reportagens, por exemplo, quando estão produzindo através da impressora 3D, que é esse equipamento que eu estava citando agora há pouco, também produzindo protetores faciais para atender o que? As demandas dos profissionais da saúde, que estão aí enfrentando diretamente, né, essa doença. Então, olha só, a engenharia é responsável então por desenvolver também produtos que deem suporte a essas outras áreas, né? Temos engenheiros ainda trabalhando no setor de logística. Então, por exemplo, o setor de logística ele é muito, mas muito importante para essa realidade. Por quê? Porque a gente vê que dentro da realidade que a gente está vivendo, o setor de logística ele desenvolve então
o que? Técnicas, desenvolve uma organização, ok? Para quê? Para que as coisas, os equipamentos, os recursos, eles cheguem ao seu devido destino no momento ideal, na hora ideal e com o mínimo de recursos necessário gastos aí para que isso aconteça. O setor de logística está responsável por quê? A engenharia como um todo, acredito eu, lida com o setor de logística porque esse é um fator muito imprescindível para o nosso desenvolvimento. Se a gente não tem uma logística eficiente, a gente sofre com isso e tem problemas com isso, ok? Então a gente verifica que a logística em si, ela é um fator predominante e que está conectado à engenharia e está conectado aos outros setores. Eu preciso planejar a maneira que o meu recurso vai sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Calcular, dimensionar o quanto de recurso eu vou ter que dispor para que isso aconteça. Então, o translado, por exemplo, de um equipamento, aí eu vou dar um exemplo aqui também que apareceu no noticiário esses dias atrás, onde o nosso país está comprando respiradores da China, se eu não me engano, eu tinha escutado sobre isso, e levava muito tempo para quê? Para que esses respiradores chegassem até nós. Por que leva tempo para esses respiradores chegarem? Poxa, o respirador está vindo de navio, né? Ou está vindo de avião. Qual o período para vir aqui? Qual é o custo para que isso aconteça? E por que não nosso país não produzir isso? Isso também é uma questão de logística, isso também é uma questão que os engenheiros estão responsáveis. São responsáveis por tratar, dimensionar e estão relacionados com esse tipo de atividade. Por que não? Por que não produzir no nosso país? E volta exatamente na questão que eu tinha citado agora há pouco. Nosso país ele ainda é fraco no investimento no setor industrial, no setor que exige mais da engenharia. E eu digo mais, a gente tem muita mão de obra, aí alguns que estão me assistindo podem até me refutar com algum argumento, mas eu digo que a gente tem muita mão de obra ociosa dentro do nosso país e muitos estão indo embora. Por quê? Porque não tem investimento nesses setores. Eu li uma notícia no dia de ontem acerca da engenharia civil, né, sendo tratada então como um setor, um dos serviços essenciais, né? E quando deu-se a pandemia, quando deu-se a abertura da quarentena, foi definido quais setores eram essenciais que não podiam parar e que deveriam estar abertos. Diante dessa realidade, a engenharia foi então definida como um dos setores aí que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade como um si. Por que a engenharia civil foi considerada isso? Simples. Porque a engenharia civil, ela produz o quê? Que tipo de material que a engenharia civil produz? Ela produz residência, ela produz moradia, né? Como eu já citei, é um sinônimo, né, de residência, mas ela produz infraestrutura. A gente pensa em infraestrutura, alguns têm dificuldade em definir isso, mas infraestrutura vai incluir o que, por exemplo? Vai incluir pavimentos, as rodovias que você encontra por aí para que os recursos sejam transportados até as unidades que necessitam. Infraestrutura está relacionada ao que também? A energia consumida para esse tipo para o translado desse recurso ou para atender outras demandas. A gente tem sim especificidades, como por exemplo a engenharia elétrica, que atende às especificidades do consumo e da produção de energia elétrica, mas para a instalação instalação desse sistema, a instalação de uma planta, de uma hidrelétrica, por exemplo, ou de um outro tipo de ferramenta, né, que obtenha então a energia, o engenheiro civil está relacionado, ele está ali atuando de maneira direta para a execução desse projeto. Já vou entrar aqui num questionamento que acaba pegando muita gente. Devo ou não devo contratar um engenheiro para qualquer tipo de obra que eu vou fazer? Você deve sim, sempre. E eu não estou dizendo isso aqui como um profissional que trabalha, mas sim como um amigo que está te recomendando. Se você não quer
Olha bem, se você não quer perder dinheiro, se você quer gastar somente aquilo que é necessário dentro desse projeto, contrate um profissional qualificado. É inevitável. Você pode ir aonde você quiser, faça uma pesquisa do quanto os profissionais qualificados trazem de benefício para seu projeto ou para a sua obra. É inevitável isso aconteça, entendeu? Então eu quero que você entenda o seguinte: a engenharia, ela traz então essa vantagem, e a engenharia civil, como eu já estava comentando, ela trabalha diretamente na produção desse tipo de material, a produção então de infraestrutura, a produção de residência, de moradia, trabalha e atua também diretamente na logística, como eu já estava dizendo. Por quê? Eu tenho um recurso lá de São Paulo, ele tem que vir para Itapeva. Eu preciso melhorar essa pavimentação, essa fluidez, né, do tráfego aqui. Temos lá um engenheiro de tráfego, mas também tem um engenheiro civil responsável pela pavimentação. Poxa, diminuiu a incidência de automóveis dentro das rodovias. Poxa, o engenheiro civil responsável por essa rodovia, ele vai realizar um cálculo, um dimensionamento, para entender qual vai ser o impacto disso dentro dessa infraestrutura, para saber como atuar depois disso, porque é nítido. Outras notícias interessantes que eu li também, acaba surgindo aqui nessa live, é que é o seguinte: foi feita uma pesquisa que, por conta da quarentena, o planeta Terra sofreu muito menos impacto de vibrações do que antes da quarentena. O que significa? O pessoal ficou em casa, pararam de andar. Sim, pararam de andar. E engenheiros foram então fazer uma pesquisa, um desenvolvimento para entender qual foi o impacto disso no planeta Terra. E foi constatado ali que diminuiu-se então a frequência, né, de impactos dentro da crosta inteira, só porque a gente entrou em quarentena e ficou em casa, ao invés de sair com o nosso carro, sair caminhar ou continuar realizando nossas atividades. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. Por quê? Porque o engenheiro, ele é responsável também por prever algumas situações. Prever, que eu digo aqui, não é profetizar alguma coisa, tá certo? A previsão é calcular e se preparar para uma possível realidade. Ok? Quando você vê a previsão do tempo, né? Por que os noticiários acabaram aderindo à previsão do tempo? Por quê? Porque para nós, indivíduos, é fundamental saber, poxa, vai chover hoje? Vou de carro. Ah, não vai chover? Vou a pé. Ou, preciso levar um guarda-chuva? Não preciso. Ou, como é que vai ser minhas plantações hoje? Hoje não, mas esse mês vai ter bastante chuva, eu preciso plantar, não planto. E tudo isso a gente consegue fazer como? Através das previsões. Então, o engenheiro ele também é responsável porque, através da coleta de dados, então ele vai fazer a pesquisa, vai calcular, vai dimensionar, e através de toda essa coleta de dados e desenvolvimento de metodologias, né, a realização de metodologias, ele tem então a capacidade, ele tem em suas mãos material, né, suficiente para poder realizar certas previsões. É claro que essas mesmas previsões são baseadas em métodos científicos ou né, empíricos, como eu já citei no início dessa live. Então o engenheiro ele vai pegar esse conteúdo, essa informação que ele pesquisou, através das ferramentas de cálculo, de dimensionamento, ele vai encontrar o ideal para que isso atenda ao seu método, né, de avaliação, e através disso fazer uma previsão. Por exemplo, a maior parte da população não está preocupada com isso, mas qual vai ser o impacto no setor, por exemplo, automotivo, depois que a quarentena fechar? O engenheiro é o que é o responsável por fazer esse tipo de cálculo. Ele vai utilizar então de ferramentas estatísticas, né, para conseguir desenvolver aí uma previsão do comportamento da população num todo, para poder atribuir então ao seu relatório, ao seu, vamos chamar de relatório, né, para entregar ali para quem gere um setor automotivo, e definir qual vai ser nossas estratégias. A previsão para esse setor é isso, aquilo. Quais vão ser nossas estratégias mediante a essa previsão?
e através disso então desenvolver toda uma realidade em torno disso. Então o engenheiro ele passa a assumir diante dessa realidade também, dotado então dessa capacidade de adquirir dados, separá-los de maneira organizada e através desses dados fazer uma avaliação e através dessa avaliação, usando os métodos, fazer uma previsão, ele também pode auxiliar todo o desenvolvimento da sociedade em todos os setores que eles são requeridos, ok? Então a engenharia, como eu disse, ela tem enfrentado o Covid de maneira a ser um suporte para as outras áreas, né, de atuação. Elas são essenciais no quesito suporte. Por quê? Porque sem a engenharia não se desenvolve materiais, sem a engenharia não se desenvolve ferramentas, sem a engenharia não se desenvolve métodos, sem a engenharia não se desenvolve aí as tecnologias que são necessárias para todos os setores. Por exemplo, os respiradores, alguém teve que projetar. Tudo bem que com certeza deve ter tido um médico dentro dessa equipe, mas eu com certeza digo, com certeza eu afirmo, 100% de certeza, tinha um engenheiro dentro desse projeto. Tinha. Por quê? Porque, novamente, esse profissional é dotado dessa capacidade criativa e de desenvolvimento de novos produtos e novos materiais, novos recursos aí que atende à demanda, ok? Então, o engenheiro em si, ele tem essa capacidade, tem esse potencial, tem essa flexibilidade para encontrar aí as soluções técnicas necessárias dentro dessa realidade, dentro da realidade que a gente precisa encontrar para resolver os problemas de outros setores, ok? Visto desta maneira, eu quero trazer para vocês agora uma realidade sobre a engenharia. A gente falou um pouco sobre a engenharia no Brasil, falamos da importância dela aí, né, do ponto de vista macroespacial, mas eu quero trazer um pouco para vocês a realidade da engenharia na nossa região, ok? Para que vocês entendam aí como é que tem sido essa realidade, o que vocês devem esperar para a nossa região. Eu acredito que alguns de vocês se interessaram pelo tema porque gostam da área, ou já trabalham na área, ou estudam esta área, então estão preocupados em saber quais são as previsões aí, né, para o nosso setor dentro dos próximos anos, dentro do próximo período, na verdade, o período aí pós-quarentena, o período pós-Covid. A gente torce, e torce mesmo, pessoal, para que aí as equipes de ciência médica desenvolvam, né, logo uma vacina para que atenda aí toda a população, a gente possa ficar imune a esse risco, a esse problema e retornar aí a nossas atividades presenciais em todos os setores, porque tem com certeza, assim como a engenharia civil, por exemplo, não parou, mas teve outras engenharias que pararam, né? A engenharia agronômica também não parou, mas com certeza a engenharia mecatrônica, dependendo do caso, temos lá uma indústria muito grande de equipamentos eletrônicos, né, de robótica, e infelizmente teve que parar durante esse período porque se encontrava dentro de uma cidade onde a legislação proibiu desse tipo de indústria continuar funcionando. Pode ter acontecido isso. Acredito que até que tenha acontecido isso. Então, algumas engenharias elas acabaram funcionando, outras não, mas num todo o impacto a gente vai sentir. E aí, como eu disse, a gente só torce para que retorne tudo não à normalidade, eu já nem penso mais nessa normalidade, mas retorne aí nossas atividades presenciais, para que então a gente prossiga desenvolvendo. A engenharia civil, devo trazer aqui à tona para vocês um dado, que a gente tem, no ano passado, no ano de 2019, era exatamente um período que a engenharia civil, que é um termômetro, né, da economia brasileira, ela estava passando por uma queda, né? Uma crise, a gente chama de crise, né? E é a segunda crise consecutiva dentro do mercado da construção civil, da engenharia civil. O mercado estava congelado, o pessoal não estava investindo, muita gente parou de investir no setor imobiliário. E com a realidade da quarentena é inevitável que isso também aconteça. Os que continuaram construindo e trabalhando eram com certeza a equipe ou as empresas que já haviam recursos necessários aí para dar continuidade aos seus projetos. Porém, os indivíduos que estavam pensando
ou estavam a iniciar projetos nesse setor, eles com certeza eles pararam e falaram, peraí, vamos esperar um tempo, vamos ver como é que vai sair. Por quê? Porque por que produzir, por exemplo, residências se ninguém está comprando residência? A ideia de hoje, da quarentena, por exemplo, a ideia desse período que a gente está vivendo é o quê? Sobreviver. A gente tem uma boa parte da população dependendo ainda de recursos do governo. A gente tem uma boa parte da população que acabou perdendo os seus empregos durante esse período de pandemia. E a gente tem, então, uma outra coisa, uma boa parte da população que não se encontra nas condições para iniciar, então, por exemplo, um financiamento de uma residência. E dentro dessa realidade, por que eu vou construir? Porque a ideia de produzir um produto, né, executar aí um projeto, é que esse projeto tenha um fim, ele tenha uma finalidade, tenha um objetivo. Então, construir uma casa, o objetivo de construir uma casa, de construir uma edificação, um apartamento, por exemplo, é que esse apartamento seja vendido para que alguém possa morar dentro dele. Uma coisa bem simples e óbvia. E desta maneira, o que a gente percebe então? Que a engenharia civil estava lá vindo da sua segunda crise consecutiva e nesse momento ela estagnou. Ela parou. Por quê? Porque ela não vê ali uma realidade de começar a aumentar. Como eu disse, obras do governo, empresas que já tinham seus recursos estabilizados para continuar ou previstos aí para continuar por um período um pouco maior, continuaram, né? Não parou esses setores, continuou trabalhando. A gente acabei de dizer que foi um setor que foi considerado essencial, por isso ele não parou. Mas o comércio, o mercado da construção civil, esse sim, ele estagnou. Ele deu uma parada, deu uma relaxada, deu uma tranquilizada. E a gente espera que, através das previsões, a gente espera que, ao retornarmos então para essa realidade, vamos dizer assim, a realidade presencial, as coisas voltem, a gente ainda terá um período, né, de adaptação, um período de retomada de novos projetos. E eu acredito que esse período ele vai chegar em torno aí, na minha opinião, de 1 ano a 1 ano e meio, para que esse período passe, esse período de retomada, né, de estabilização, passe, para que daí a gente possa crescer novamente. A gente tem no nosso país ainda, como eu já disse, uma política ainda que limita alguns investimentos, porém, essa pandemia também, digo eu, que trouxe à tona essa realidade e vem aí com um argumento, uma argumentação, né, para os políticos e para toda a sociedade entender a importância da valorização, primeiro, da ciência, é claro, isso sempre, lembrando que o engenheiro também ele é um cientista, principalmente os engenheiros que acabam partindo ou migrando para os setores aí de pesquisa, os setores de desenvolvimento de produtos. Ele é um cientista, ele está ali pesquisando novas técnicas, novos produtos, novos materiais, novas metodologias e assim por diante. Então, a população e os governos entenderam não, né? Mas esperamos que entendam essa importância de valorizar a ciência, de valorizar os profissionais em si e a qualificação profissional. Por quê? Porque, olha só, diante dessa realidade aqui da pandemia, quantos profissionais da área de saúde foram procurados? Mas será que nós tínhamos profissionais suficientes para atender essa demanda? Será que toda a equipe estava preparada, estava qualificada para atender essa realidade? E aí que eu digo, a qualificação profissional ela é essencial. Quem sabe você que está me assistindo aqui não é formado em nenhum curso, né? Esteja aí pensando em fazer uma graduação, pensando em seguir uma carreira. É para você que eu estou falando o seguinte, não pensa, faça. Porque os 5 anos, seja numa faculdade de engenharia ou numa outra, né, o mínimo aí uns 2 anos, de 2 a 5 anos, vai passar do mesmo jeito. E você, como eu disse, a minha previsão, eu digo isso, mas cientistas que que estão fazendo pesquisa acerca disso, dizem até menos, né, outros variam, utilizando outras variáveis e outras condições, dizem que até mais, mas que seja. Vamos dizer assim, vamos lá pensar na hipótese mais negativa,
né, possível? 5 anos para tudo se estabilizar. Vamos pensar que leve 5 anos para se estabilizar. Poxa, se esses 5 anos eu passar me preparando, olha só, se 5 anos eu passo me preparando, acabou esse período, o que acontece? O país vai subir. E quem que vai subir junto com o país e com a economia e com o setor? Quem estiver qualificado e preparado para assumir as vagas que vão aparecendo. Os 5 anos vão passar e você vai continuar o quê? Não qualificado, no mesmo emprego que você está? Ou você vai se preparar, se qualificar para pegar exatamente essa onda? E exatamente essa vibe, pegar essa onda. Você não pode deixar a onda passar. Você vê, não sei se vocês já assistiram algum dia um campeonato de surf, algo do tipo, mas a gente entende o seguinte, que o surfista está ali remando. Ele não está parado, ele está remando. Por quê? Ele está esperando exatamente o momento em que a onda começa a surgir. Quando ele vê uma onda se formando, o que ele faz? Ele se prepara. Se prepara para quando a onda realmente chegar até ele, ele já está pronto para iniciar a sua jornada, iniciar a sua atividade. Então, e você vai ficar esperando quanto tempo para que as coisas aconteçam na sua vida? É uma hora de... Eu digo mais, os engenheiros em si, eles devem se preparar para essa realidade, devem estar prontos para essa realidade, porque, digo mais ainda, os engenheiros que foquem aí na área ambiental, né, a gente viu aí que um dos problemas que a gente tem, que surgiu muito com essa realidade hoje, é a área ambiental sendo afetada também com esse impacto do Covid. Mas vou trazer aqui um engenheiro sanitarista, né, que trata aí da parte de saneamento. A outra realidade que apareceu para a gente é exatamente voltada para isso. A gente sabe que a nossa população, a maioria não tem condições mínimas, né, de saneamento básico. E quem desenvolve esse tipo de projeto? Quem está relacionado a esse tipo de projeto? Eu sei que a gente depende um pouco da política, depende um pouco do setor público para desenvolver, mas se eu não tenho mão de obra qualificada, como eu vou desenvolver um projeto disso? Né? A gente vai procurar um engenheiro sanitarista, quantos existem no país que atendam a essa demanda? E a gente consegue verificar essas realidades, ok? Então, muitas coisas estão surgindo nesse momento, muito está vindo da engenharia, né? Desde materiais, como eu já disse, equipamentos médicos, equipamentos que atendam as áreas da saúde, como os respiradores, novos materiais de higienização. Os engenheiros em si têm se desenvolvido aí, têm se desdobrado a aplicar o conhecimento necessário para o desenvolvimento dessas tecnologias, para o desenvolvimento dessas informações. Se você é interessado em engenharia e gosta desse setor, gosta dessa realidade, eu digo para você o seguinte, é importante que você entenda, primeiro, engenharia não é para quem gosta. Eu digo isso, o pessoal fala, como assim não é para quem gosta? Exatamente isso. Engenharia é para quem quer fazer. Você não precisa gostar da engenharia, você precisa querer fazer, porque ela é uma ferramenta nas suas mãos. O indivíduo por trás dessa ferramenta, esse sim é mais importante que a engenharia, ok? Então a engenharia, entenda o seguinte, caso você esteja num curso, ou queira fazer um curso de engenharia e está preocupado se você gosta ou não vai gostar, ou se tem muita conta, não tem... Primeira coisa, mude seu mindset e comece a pensar. Primeiro, engenharia é uma ferramenta, assim como a medicina, assim como a farmácia, né? Assim como a medicina veterinária, assim como a enfermagem, assim como o direito, são ferramentas pelas quais o indivíduo, você indivíduo, utiliza essas ferramentas para então trazer benefício para si e para os outros. Simples assim. Engenharia é uma ferramenta. Se é uma ferramenta, eu só preciso aprender a usá-la, né? Quando você compra um equipamento novo, vamos pensar assim, eu comprei uma furadeira nova, né? Dentro da caixa da furadeira vai ter um manual de instrução. Então a faculdade de engenharia civil, pensa o seguinte, a faculdade de engenharia civil nada mais é do que esse manual de instrução desta ferramenta. A engenharia que você está cursando, a faculdade que você vai cursar, é um manual. Nem sempre as pessoas gostam de ler o manual, mas ele é essencial.
ok? Senão ele não haveria necessidade de ele existir. Então, quando você for para a engenharia, pense primeiro, eu estou indo lá para ler o manual, aprender como essa ferramenta funciona, quais são as suas limitações, quais são as suas extensões, quais são os seus benefícios e assim por diante. E depois tem que aplicar esse conhecimento, que é quando você usa essa ferramenta. Comprei a furadeira, li o manual, sei que eu ligo na tomada e eu posiciono a minha ferramenta já com a broca instalada e começo a furar a parede ou outro material. Então, o manual, que é a faculdade, a minha analogia aqui, né? Adquirir o manual, que é o conhecimento teórico sobre esta ferramenta. Eu vou para o mercado de trabalho e aplico tudo aquilo que eu conheci, tudo aquilo que eu aprendi dentro do manual sobre o funcionamento dela, para quê? Em benefício meu, né, em meu benefício, ou benefício do próximo que está adiante de mim, ok? Essa, de maneira bem simples, é assim que eu vejo a engenharia, é assim que eu vejo todas as outras graduações. Por que eu vejo assim? Porque muitos dizem, a engenharia tem muita conta, eu não vou fazer, eu não gosto de conta, tenho pavor de conta. Se você está pensando em ir para a engenharia só por causa disso, por que eu digo isso? Porque a realidade é o seguinte, a engenharia não é só conta. Primeiro, a engenharia não é só conta. Sim, a maior parte do curso é cálculo, é conta. Mas por que é tudo isso de conta e no dia a dia você nem aplica tudo isso? Porque, na verdade, a faculdade de engenharia ela tem o objetivo de desenvolver no profissional certas habilidades e certas áreas do conhecimento e também certas áreas do seu cérebro que necessitam ser despertadas e desenvolvidas e são muito mais eficientes no seu desenvolvimento quando estas são aplicadas no cálculo. Então a gente sim aprende muito cálculo diferencial 1, 2, 3, 4, você tem resistência dos materiais, você tem muitas disciplinas de cálculo e você vai enfrentar sim dentro da faculdade muitas disciplinas de cálculo, mas eu recomendo você, não se preocupe com isso, porque você depois com o tempo que você vai desenvolvendo, as habilidades de cálculo vão sendo desenvolvidas também e você consegue alcançar aí seu objetivo, que é finalizar um curso de engenharia, que é concluir o curso de engenharia. Depois você pode relaxar, porque nem todos vão para a área de cálculo estrutural, ou a área de desenvolvimento estrutural e cálculo mesmo, propriamente dito. A maioria vai para a área de gestão. Aliás, os engenheiros são os mais procurados para os setores de gestão, exatamente pelas habilidades que eles desenvolvem no decorrer da faculdade, quanto a um gerenciamento, quanto a elaboração de estratégias para a solução de problemas, e por isso ele tem sido muito procurado dentro desses setores, ok? Então as engenharias num todo, elas são essenciais para o desenvolvimento das sociedades, elas são aplicáveis dentro dessa realidade e elas necessitam de muito mais mão de obra qualificada para quê? Para o momento em que o país vai se desenvolver. Duas maneiras que você pode pensar. Você pode ser pessimista e pensar, o país não vai se desenvolver, vai tudo virar breca, né, como o pessoal diz, e eu vou ter prejuízo, não sei o que, não sei o que. Pode pensar assim, é direito seu. Porém, eu sou mais a favor do pensamento mais otimista, que uma hora as coisas mudam, uma hora o jogo vira, uma hora o país vai crescer, uma hora a gente muda o mindset e desenvolve tudo que precisa desenvolver. E daí, eu vou estar preparado para isso ou não? E deixo aqui para finalizar essa live uma experiência própria minha, né? Eu digo que o sucesso é a união da oportunidade com a preparação. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, muitas das vezes na sua vida, e você que está assistindo essa live pode confirmar para mim aí, que você vai ter a oportunidade ideal para você executar algo. Aquela oportunidade que você não pode perder, é incrível, é a oportunidade da sua vida. Mas você não está preparado. Infelizmente,
você não vai conseguir ter sucesso naquilo. Por quê? Porque a oportunidade ela não para ali, vou esperar o fulano de tal se preparar para que ele consiga, né, assumir essa responsabilidade. Não. É tipo uma vaga de emprego, né? Você vai na vaga de emprego, o profissional ali do RH que está fazendo entrevista com você pergunta se você tem um curso de AutoCAD, vamos pensar assim, curso de AutoCAD. Você me diz, eu não tenho, mas eu vou me preparar, tá bom? Tá certo? Eu vou me preparar, daí eu volto aqui para a gente conseguir essa vaga. Você acha que ele vai esperar você conseguir essa vaga? Não. Ele não vai esperar, ele vai deixar você ir. E vai procurar outro que esteja preparado. Então, o sucesso é a união do preparo com a oportunidade. Mas eu vou ficar minha vida inteira se preparando? Meu filho, pode ter certeza. Você não vai precisar ficar a vida inteira se preparando, mas de cara, vou dizer para você, sua vida inteira você está se preparando para tudo, tá certo? Você se prepara para ir dormir, você se prepara para acordar, você se prepara para ir para o trabalho, você se prepara para a vida, você se prepara para a morte, você se prepara para tudo, ok? Então, preparação é contínua, é diária, todo dia. E quando você se prepara e a oportunidade vem e ela vai vir, ok? A oportunidade vem e vem para todos, ela vai vir, pode ter certeza disso. Digo isso por experiência própria. Você está preparado e vai conseguir pegar com as duas mãos. Simples, simples, simples. Agora, se você não está preparado, sem chance. E o exemplo que eu ia dar é exatamente esse. Quando eu me formei em engenharia civil, não fazia ideia do que ia fazer, até muito da minha angústia de recém-formado, assim como a maioria, era exatamente o que eu vou fazer da minha vida. Eu me formei em engenheiro, mas e aí, eu quero atuar na obra, quero fazer projetos, eu quero vender, quero fazer alguma coisa, vender produtos da construção civil, quero desenvolver pesquisa, quero ser um pesquisador. E na verdade, as oportunidades me surgiram porque eu estava preparado. Como eu digo isso? Quando eu estava desenvolvendo um trabalho na área da educação, que aliás nem eu sabia que era uma área que eu gostava, que eu admirava, mas quando eu estava desenvolvendo essa área, essa experiência, essa expertise, me surgiu a oportunidade que é essa pela qual eu estou usando aqui agora, de vir para essa faculdade, para essa instituição, e você que não conhece, mas é uma das maiores instituições de ensino superior do país e faz parte do maior grupo educacional do mundo. E isso sim, a Anhanguera, essa Anhanguera que a gente dá aula, que a gente faz parte, ela é uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil e faz parte do maior grupo educacional do mundo, de desenvolvimento de educação do mundo, que é a Cogna, Antiga Croton, e agora passou a ser Cogna. Então, eu recebi uma oportunidade única na minha vida e falei, peraí, eu estou preparado? Estou. Venho e abraço, seguro com as duas mãos, firme e forte, e vou me desenvolvendo para as outras oportunidades que vão surgindo. Agora, pensa só. Se eu olhasse para alguns anos atrás e falasse, eu não vou fazer engenharia, eu vou ficar de boa, vou arrumar um emprego e continuar a minha vida, tudo bem, você pode fazer isso, é seu direito, o direito de escolher a sua vida, a vida que você vai levar. Mas, e se diante de você tivesse uma porta muito grande, com muita coisa boa, com todos os seus sonhos realizados, com todos os seus objetivos financeiros, seus objetivos profissionais à disposição, você não entraria por ela? Bom, eu deixo para você essa deixa, que a oportunidade está na sua frente. A Faculdade de Anhanguera aqui, vou até fazer um merchanzinho aqui agora no final, que ela tem muitos recursos disponíveis para que você faça uma graduação ou para que o seu amigo, seu familiar desenvolva o conhecimento através de uma graduação. Praticamente a faculdade só falta pagar para você fazer a faculdade, mais ou menos assim. Você está vendo aí, passando aí, a gente tem cursos a partir de R$ 159 mensais. Meu amigo, você paga, eu digo isso porque a gente acaba pagando. Eu, quando ganhava meu salário mínimo lá no meu comecinho de carreira, eu pagava R$ 150 num celular por mês, tranquilamente, sem pensar duas vezes. Um celular. E o celular ali eu vou usar, ele vai depreciar, vou perder dinheiro, queimou. Mas e a graduação e a faculdade, que você vai estar adquirindo conhecimento, adquirindo expertise, inteligência para desenvolver então
a sua carreira profissional e vai te dar um retorno não somente financeiro, que é o que todo mundo espera, é claro, quando entra numa graduação, mas também esse retorno de reconhecimento, aquele retorno de satisfação por ser um profissional qualificado, né? Toda essa indumentária em torno das profissões e das carreiras que são desenvolvidas quando o profissional é sim qualificado. Então eu digo para você, eu consegui aproveitar a minha oportunidade, consegui não deixar ela passar, por quê? Porque eu estava preparado, eu tinha concluído a faculdade, estava com o meu diploma e aquele momento me surgiu, eu abracei com as duas mãos e fiz uso dele. Oportunidades vão sempre vir, ok? Mas eu preciso estar preparado para elas, ok? Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que permaneceram conosco nessa live, né? Digo para vocês, engenharia é incrível, é muito incrível, tem muita coisa para conhecer, muita coisa para fazer. Aliás, quando você se forma em engenharia, por isso que eu disse que uma das minhas angústias foi exatamente essa, porque você se forma, não é tipo, vamos dizer assim, a médico, por exemplo, o cara se forma em medicina, ele vai lá fazer sua especialização da área do corpo que ele quer tratar e fica, né? O cara fez medicina, o médico geral, mas fez uma especialização em pneumologia. O cara vai trabalhar só com problemas de pneumologia. Maravilha, mas tudo isso relacionado somente ao corpo humano, que é um objeto de estudo padronizado, entre aspas, né? A gente tem um certo padrão dentro desse setor. Porém, quando você fala de engenharia civil, por exemplo, engenharia civil eu não tenho um objeto de estudo específico como um corpo humano. Eu tenho uma obra residencial, eu tenho uma obra aviária, eu tenho uma obra de infraestrutura, de pavimentação, uma obra ferroviária, uma obra de usina elétrica, né, uma barragem. Então são muitas áreas de estudo. Eu tenho obra ambiental, e aí que a gente fica naquela neura, né? Tipo, poxa, diante de mim um leque gigantesco aberto, eu posso fazer o que eu quiser. E sim, isso acho que é uma das vantagens, exatamente quando a gente faz uso do que a gente tem de melhor, que é o livre-arbítrio, você poder escolher aquilo que você quer. Então fica a dica para vocês, a engenharia ela é essencial, ela é fundamental para o momento que a gente está vivendo, o Covid. Ela tem sido muito aplicada nos dias que a gente está vivendo hoje e na maioria das crises que a gente já passou, né, na história da humanidade. Com certeza a engenharia foi eficiente e trouxe à tona soluções técnicas, né, para os problemas que estavam sendo enfrentados, mas ela é também uma das carreiras mais promissoras que a gente tem hoje no mercado de trabalho, tá certo? Então fica a minha dica para vocês, se você está em dúvida sobre engenharia, manda mensagem para mim, pode mandar inbox aí, né? Me procura no Facebook, Paulo César Dias de Souza, bem facinho de encontrar. E manda mensagem para mim, manda mensagem aí no Facebook da Anhanguera, se você tem dúvidas sobre engenharia, se você queria, né, que a gente respondesse algumas perguntas. A gente vai ter mais lives aí para falar sobre alguns assuntos. A gente está fechando uma live para quarta-feira, deixa eu até adiantar aqui, já fazendo outro merchanzinho, né? Segunda-feira nós temos uma live marcada, a live de quarta-feira, perdão, dia 22, quarta-feira, uma live falando sobre técnicas, ok? O título é assim, até falar certo o título aqui. Como estudar na modalidade EAD. Você que está preocupado, mas eu vou estudar engenharia EAD, aliás, engenharia é EAD, mas na verdade ele é semipresencial, é uma das modalidades inclusas no ensino à distância. A gente tem engenharia na faculdade de Anhanguera semipresencial. O que significa? Uma parte é dentro da faculdade, a outra parte é dentro da sua casa. Então dia 22, tá certo? Às 6h30 da tarde, perdão, a gente vai estar então com a nossa live de como estudar na modalidade EAD. Da minha parte, eu vou trazer aqui para vocês que são os dias que eu tenho anotado. Dia 24 a gente tem uma live, e essa live é bem específica, a gente vai tratar sobre o racismo na instituição de ensino superior. É um tema que eu particularmente gosto de debater, de discutir, de conversar, então a gente vai trazer isso. E também no dia 25 aí para descontrair um pouco, trazer para vocês uma das nossas habilidades desenvolvidas, não na faculdade de engenharia, mas na faculdade da vida, que é como fazer pipas. Vocês aí estão no período de
de quarentena, criançada tá sem o que fazer, vamos aprender então como fazer pipa no dia 25 agora do mês 7, ok? Então aguardo vocês aí nas nossas próximas lives. Digo mais ainda, temos muitas lives muito boas que serão transmitidas aqui na página da Anhanguera, então fique conectado, fique ligado para que você não venha perder nenhuma delas, tá certo? No mais, quero agradecer a todos que permaneceram conosco nessa live e dizer a vocês que vocês são demais. Agradeço de coração, né, por estarem conosco aí. Quaisquer dúvidas, é só entrar em contato conosco e a gente está à disposição. Desejo a vocês